Agosto é o mês da primeira infância. Essa fase da vida que vai do nascimento até os 6 anos é considerada uma das mais importantes do desenvolvimento humano. Aqui no Brasil existe um arcabouço legal de proteção à criança que vai desde a Constituição de 1988 até um decreto assinado pelo presidente da República em junho deste ano. No Judiciário, a primeira infância é tema de um pacto nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019 e renovado recentemente por mais 5 anos. E a partir de hoje, o Jornal da Justiça exibe uma série especial que mostra os avanços e desafios na efetivação de direitos das crianças brasileiras nessa fase da vida. A reportagem é de Amanda Mustafa. O momento em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. É a janela da primeira infância. Até os 6 anos de idade, a gente precisa ter um olhar particular, uma proteção especial, justamente porque é a fase na qual 1 milhão de conexões acontecem por segundo, na qual a gente forma 90% do nosso cérebro, na qual as bases do desenvolvimento vão ser mantidas por toda a vida. O artigo 227 da Constituição Federal é claro. Estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança absoluta prioridade em todos os direitos: saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o único lugar na nossa Constituição que aparecem essas duas palavras juntas, prioridade absoluta, como dever da família, do Estado e da sociedade. Então, este tripé é que deve cuidar das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, é famoso no mundo inteiro pela amplitude de normas e pela forma como trata a proteção à criança. Uma lei federal criou o Marco Legal da Primeira Infância em 2016. A lei traz importantes avanços na proteção aos direitos das crianças brasileiras de até 6 anos de idade, ao estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Entre temas importantes, o aumento da licença paternidade e o direito da criança ao brincar e à estimulação. O Marco Legal estabelece ainda um rol de direitos das gestantes, como proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e a mulheres grávidas em privação de liberdade. Além disso, define como prioridade a formação e qualificação de profissionais envolvidos com a primeira infância, e prevê a necessária destinação de recursos financeiros à efetivação do acesso das crianças a esses direitos. Para esse promotor de justiça, o Brasil tem leis suficientes para amparar a primeira infância. Esse marco legal da primeira infância, por exemplo, ele diz que as prioridades são a saúde da criança, em primeiro lugar, né? A nutrição e a alimentação da criança e, em terceiro lugar, a educação da criança, né? Então, há uma série de dispositivos, quer dizer, o que falta, eu entendo que o que falta não são leis, o que falta realmente são políticas públicas, né? A proteção e a promoção dos direitos das crianças até os 6 anos e das famílias são objetivos da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, que será elaborada com apoio do Comitê Intersetorial instituído pelo governo federal por meio de um decreto assinado em junho. Iniciativas promovidas por instituições como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pela ANDI Comunicação e Direitos traçam diagnósticos e indicadores sobre a situação das crianças de 0 a 6 anos no país e a necessidade de que os direitos delas sejam efetivados. A gente traz dados dos 5.570 municípios brasileiros e esses dados o município pode extrair para ter os seus dados nessas 3 áreas de atuação. Dos 18 milhões de crianças na primeira infância no Brasil, cerca de 10 milhões, ou seja, 55% dessas crianças estão na situação de alguma
vulnerabilidade e alguma pobreza, numa situação de estar entre as crianças de mais baixa renda do Brasil. E a pobreza, ela é multifacetada, ela é multidimensional. E todas as suas dimensões, de alguma maneira, são detratoras desse desenvolvimento. Então, se a gente quer acabar com a pobreza de uma forma eficiente por meio da sua causa raiz, a gente precisa começar pela primeira infância, a gente precisa priorizar que a criança pequena saia dessa situação de extrema pobreza. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver todos os detalhes do Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Não perca!